Cultura do estupro no Brasil. Antes de mais nada, é necessário entendermos por que o estupro é considerado uma cultura. Cultura é um conjunto de costumes e práticas que se tornam características de um grupo. E o estupro, na nossa sociedade, foi normalizada ao ponto de se tornar uma característica comum e muito praticada. Será que existe uma cultura que influencia o estupro de mulheres no Brasil? Antes de mais nada, no Código Penal, o conceito de estupro é classificado como o ato de constranger alguém mediante violação ou grave ameaça, ou praticar ato libidinoso, ou seja, estupro é crime e nada justifica seu ato. Atualmente, a pena no Brasil é de 6 a 10 anos de reclusão para o criminoso, aumentado para 8 a 12 anos se a lesão corporal da vítima ou se a vítima possui entre 14 e 18 anos de idade, e para 12 a 30 anos se a conduta resulta em morte. Aponta comportamentos sutis ou explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. Esse termo voltou à tona após a enorme repercussão do caso de estupro coletivo ocorrido no mês de maio de 2016, no Rio de Janeiro. O próprio delegado me culpou. Quando eu fui à delegacia, eu não me senti à vontade em nenhum momento. Eu acho que é por isso que muitas mulheres não fazem denúncias. Tentaram me incriminar como se eu tivesse culpa por ser estuprada, relatou a menor, que afirma que chegou a pedir para que o depoimento fosse interrompido. Em resumo, este caso é um exemplo de como a cultura do estupro trata mulheres que são violentadas e que vão fazer a denúncia. Devido à socialização primária, muitos de nós são ensinados desde pequenos a sermos pessoas machistas. Por exemplo, mulheres não podem usar roupa curta porque isso é vulgar e provocativo. Portanto, se uma mulher foi estuprada, foi porque estava usando roupas inadequadas. Também há outras justificativas, como estar no lugar errado, na hora errada, ou estar andando com pessoas erradas. A rede social Twitter mostra vários exemplos de comentários machistas. Posts machistas também influenciaram mulheres a se manifestar contra o assédio, utilizando a hashtag #MeuPrimeiroAssédio, porém, mesmo assim o movimento virou alvo de deboche, tratando uma situação séria e que é considerado crime como apenas um mimimi, o que é um exemplo da nossa cultura machista. Na cultura do estupro, é comum surgir argumentos que tentam justificar e dizer que as mulheres não podem fazer determinadas coisas. Mas se pararmos para pensar nisso, esses argumentos realmente previnem o estupro? Um exemplo, devemos usar roupas mais longas? E o local, devemos frequentar apenas os lugares certos? E sobre as amizades erradas, devemos andar somente com quem conhecemos? Responsáveis pela nossa socialização primária também têm uma parcela de culpa, porque foram eles que nos repassaram os ensinamentos machistas. Porém, há mais envolvidos nisso, como por exemplo os responsáveis da socialização secundária, que podem ser a escola, os grupos de amigos, trabalho, igreja, algum político influente, piadas de mau gosto, que apesar de parecerem inofensivas, têm um grande impacto nos nossos preconceitos. Portanto, no geral, todos esses indivíduos envolvidos são culpados pela normalização do estupro na nossa sociedade. Eu tinha em torno de 10 anos para 11 anos. Foi com um menino que era muito mais velho. Ele era filho de uma conhecida da família. Sempre tentava fazer coisas e em certos dias ele conseguiu. E ele me ameaçava falando que se eu falasse alguma coisa para alguém, se eu falasse alguma coisa para minha mãe, que ele me bateria. Eu já tinha quase 20, foi com um namorado. A gente tinha terminado o namoro num dia que eu tinha escolhido para passar na casa dele para pegar algumas coisas que eu tinha esquecido lá, para levar de volta para minha casa. Eu mencionei que eu estava com muita dor de cabeça no dia, tinha chegado do trabalho, e ele me deu um remédio, falando que era remédio de dor de cabeça. Eu tomei e apaguei. Quando eu voltei a mim, ele já estava em cima de mim, fazendo mesmo o ato. Não conseguia me mexer, eu não tinha força para me mexer. Comecei a chorar de desespero.
E ele falou que eu não poderia dizer não para ele. Sobraram essas marcas que acho que elas nunca vão sair de mim, assim.